Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está vendo este vídeo. As lives estavam sendo de tarde, mas literalmente de tarde eu não estou conseguindo fazer live. Meu dia é muito cansativo, então eu não consigo fazer as lives de dia, é à noite. Eu sei que as lives de noite elas são melhores porque elas dão mais visibilidade, principalmente a partir das 19 horas. Então, eu estava realizando as lives nesse horário, só que para realizar uma live às 19 horas eu vou sair do estúdio às 8h30. Para quem levantou às 5h10 da manhã, fica muito cansativo. Já chego cansado do trabalho, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho. Então, o que eu resolvi fazer? Eu estou sempre mudando, eu estou traçando estratégias. Nesse momento, eu estou ao vivo apenas pelo Facebook e pelo Instagram, ok? Estou ao vivo neste momento. Se você está vendo esse vídeo gravado, nesse momento, dia 19/3, às 6h32. Estou ao vivo pelo Facebook e o Instagram. Mas eu estou gravando esta mensagem, esse estudo, ok? E vou postar a parte 1, 2 e possivelmente a parte 3 no YouTube, tá bom? Não vou postar o vídeo no Instagram porque ninguém vai ficar vendo um vídeo de 40, 50 minutos no Instagram. No Facebook, algumas pessoas têm esse hábito de assistir vídeos no Facebook, então possivelmente alguém vai assistir no Facebook. E outra, do Facebook a live vai direto para a timeline, no Instagram não, ela só está ao vivo agora, nesse momento. E no YouTube, eu vou postar o vídeo e enviar o link em partes, para não ficar algo muito massivo, de você ter que ficar assistindo toda um vídeo de 50, 60 minutos, porque esse estúdio vai ser um pouco mais comprido. Então, vai ser dessa maneira, beleza? Mais uma coisa que eu quero dizer, agradecer a Thelma pela visita sábado aqui. Foi muito gratificante a conversa, foi muito edificante. Tô começando a mexer com cortes, fiz alguns cortes lá, tá no Instagram os cortes, tá ficando mais ou menos, tá? A gente tá calibrando ainda isso. Outra coisa que eu quero dizer, eu quero pedir a vocês que estejam em oração pela família da doutora Bianca, né? Estão precisando da oração, mãe, pai, que Deus possa estar confortando a família e abençoando seu lar. E eu acho que é só isso, beleza? Então vamos lá. Na última live, semana passada eu não gravei live, beleza? Tava uma semana muito corrida e, como eu digo, a prioridade é minha família, minha casa, depois é o YouTube e a internet. Então, semana passada eu não fiz live. A última live que nós fizemos, deixa eu só conferir aqui. Eu acho que foi a live número 31, então essa é a live número 32. A live número 31, ela falou sobre... Deixa eu ver qual foi o versículo que eu parei. Mateus 5, 17 e 18, tá? Beleza. O que eu faço aqui, para você que está vendo pela primeira vez? Você que já sabe o que é, já está até cansado. Eu sempre fui líder de estudo de célula bíblica. Só que aqui na cidade de Porto Rico, eu não tenho uma célula bíblica. Eu não iniciei uma célula bíblica. E eu sou um cara que estuda a Bíblia. E há algum tempo atrás, ano passado, no meio do ano passado, o Senhor tocou... Eu comecei a estudar o livro de Hebreus. Eu ia estudar o livro de Hebreus, versículo por versículo. Só que o Espírito Santo me tocou para que eu estudasse o livro de Mateus, versículo por versículo. E é o que eu tenho feito. Eu estou estudando o livro de Mateus, versículo a versículo. Eu estou agora no momento, Mateus 5. Na live passada, eu fiz uma live muito rasa sobre um assunto muito importante. E o Espírito Santo não me aquietou. Então, semana passada, como eu não gravei, eu tive a oportunidade de estudar bastante o tema. Nós vamos falar novamente, ler novamente o versículo que nós fizemos na live passada, só que continuando até do 17 até o... até o 28. Então, são 11 versículos.
Lembra que eu falei para vocês, quem me acompanha, quem não me acompanha, é Mateus versículo a versículo. Em alguns dias, um versículo só vai ter mais de uma live, porque às vezes um versículo tem um conteúdo muito extenso, que precisa ser estudado maior. E outras vezes a gente consegue pegar um bloco de versículos, que é um assunto, e fazer as lives. Nesse caso, eu preciso ler esses 11 versículos, não porque eu quero adiantar, já vai matar bastante versículo, mas para que eu possa explanar exatamente o entendimento que eu tive da frase de Jesus em versículo 17, que ele diz assim: ele diz ele diz assim, você está vendo na tela, quem está no Facebook vai ver, no Instagram vai ver partes, né? Porque o Instagram ele é cortado 16:9, não tem como fazer a tela virada, mas se você tiver no Facebook, você vai ver a tela inteira, beleza? Mateus 5, no versículo 17, diz assim: não pense que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Ó, a palavra de Deus diz que Jesus não veio para cancelar a lei. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um i, ou no mínimo traço, se eu me tirar da lei, até que tudo se cumpra. Eu li esses 2 versículos e pedi para o Senhor me dar o entendimento e fiz uma ministração na última live. Só que foi uma ministração rasa, apesar de ter sido 40 minutos, eu achei ela muito simplista. E eu, como eu não gosto de trabalhar as coisas do Senhor de maneira tão simplória, eu peguei e resolvi voltar nesse tema e estudá-lo. Então eu fiquei semana passada inteirinha estudando. Tenho 7 páginas de ministração. Então no Facebook vai dar um vídeo de mais de 1 hora, mas lá no YouTube eu vou partir em 2 ou 3, né, sessões. Para que você entenda, eu estou cronometrando a fim de ver um determinado tempo. Passou, chegou em 30 minutos, eu corto a gravação, vou continuar na live, corto a gravação, vai salvar o arquivo da gravação, depois eu posto no Facebook, lá no YouTube, parte 1, parte 2. Entendimento? E por que eu fiquei com esse anseio de fazer melhor? Não porque eu quero ser melhor do que todos, não porque eu quero me aparecer, mas por causa do versículo 19. Como eu tinha feito a ministração do versículo 17 e 18, o próximo versículo seria o 19. E o que diz o versículo 19? Vou ler pela tela que eu fico de frente com a câmera. Acho que é essa câmera aqui que vai me ver, né? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, eu voltei para voltar no mesmo assunto, no mesmo tema, porque eu não quero ensinar nada errado, errôneo ou herético. Eu quero que seja apenas a palavra de Deus revelada para nós, beleza? Então, o versículo que eu li, 17, 18 e 19. Só que eu vou até o 28, então eu vou continuar a leitura. Por favor, nos acompanhe. A partir do versículo 20, já li o 17, 18 e 19. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer um que chamar de idiota está sujeito ao fogo do inferno. É a tradução Bíblia do Rei James atualizada, tá bom? Então, talvez na sua Bíblia esteja escrito de maneira diferente algumas palavras, mas o entendimento do texto é o mesmo. Continuando no versículo 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, mesmo diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele e a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira nem alguma sairás dali, enquanto não pagares até pagares o último centavo.
Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Amém. Um texto um pouco longo, mas conforme a gente for trabalhando os ensinamentos de Cristo, alguns versículos aqui eu vou trabalhar, né, isoladamente no futuro, mas no momento a gente vai ter que pegar o contexto para entender por que Jesus falou essa frase. Eu não vim para cancelar a lei, mas para cumpri-la. Porque existe uma vertente teológica que diz que não existe mais a lei, ok? Que existe apenas a graça. A graça de Jesus Cristo, que nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados através de seu sacrifício. Mas Jesus diz que ele não vai destruir a lei. E por que ele diz isso? Então hoje nós vamos sair daqui explicadinhos. Alguns detalhes precisam ser ditos, algumas coisas precisam ser expostas a fim de que se entenda o que está sendo dito. Eu sempre vou buscar etimologia da palavra, versão original, versículo original, tradução, outros tipos de traduções, para que eu possa ter vários elementos para poder juntar numa ideia guiada pelo Espírito Santo e transmitir para vocês. Então, você sempre vai ver eu falando de etimologia da palavra, o que quer significar a palavra, e isso é natural de mim, como estudioso da Bíblia. Eu não tenho curso de teologia, mas eu faço a minha própria teologia. Isso que eu faço é a teologia, que é o estudo da palavra de Deus. Não sigo nenhuma vertente teológica, mas eu sigo a palavra do Senhor. Amém? Jesus nos ensina que, além de praticar os mandamentos, devemos ensinar de maneira correta. E é isso que eu estou tentando fazer. Isso aqui é uma célula de estudo bíblico online. Isso aqui é o que eu faria se eu tivesse sentado aqui na área da minha casa com 10, 12 pessoas ao redor. Porque nós estaríamos discutindo a palavra de Deus através daquilo que o Senhor nos deixou. E Jesus disse que, no versículo 17, que ele não veio para destruir a lei. A lei, que Jesus está dizendo, é uma regulamentação geral e especial dada por Moisés através da revelação de Deus. Ok? É essa lei que Jesus está dizendo. Essa palavra, ela evidencia a essência de outra palavra, nemo. A palavra lei, nomos. A palavra da qual ela é essência, ela evidencia, é nemo, que tem um significado de repartir e distribuir. O que fica entendido que a lei é para todos, ok? A lei veio para todos, independente se você era judeu ou não, porque quando você se convertia a Deus e se tornava um judeu, a lei passava a valer para você. Só que se você não adorasse a Deus da maneira que ele falou, a lei também estava valendo para você. Ok? A lei é para todos, independente da religião que você esteja agora, independente da igreja que você esteja frequentando, a lei é para todos, é até para o ateu. Lembra que o pastor Cláudio Duarte diz que quando o ateu chegar no inferno, ele vai falar para o diabo, falar, poxa, não acreditei em você, né? E o diabo vai falar para ele assim, não se preocupa não, fé é exigência da concorrência, ou seja, fé e acreditar é a exigência para ir para o céu. Beleza? Para ir para o inferno você não precisa ter fé nenhuma. Todos aqueles que chegaram a Deus deveriam seguir esse conjunto de regras. Vamos lá. Agora partindo para os versículos bíblicos. E eu vou fazer versículo por versículo que está aqui, para que eu tenha a referência daquilo que eu estou dizendo. Êxodo 34, versículos 10 e 11. 10 e 11. Beleza? O texto diz assim: Então disse Yahvé, o Senhor, eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo em meio da qual estás verá a obra de Yahvé, porque a obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de ti os amorreus, os heveus e os jebuseus. Então, Deus deixa bem claro que ele vai estabelecer uma aliança com o povo.
através de Moisés. E que fica atento, olha só Deus falando lá no versículo 11, para que obedeças tudo quanto eu estou te ordenando. Então Deus deixa bem claro, eu estou dando uma lei, estou dando um direcionamento para viver comigo, isso serve para todos e todos vocês têm que obedecer, ok? A outra parte que Jesus diz, ele diz assim, eu não vim, versículo 17 ainda, tá? Não vim destruir a lei ou os profetas. Tá. Alguns do nosso meio evangélico se intitulam profetas e alguns até falam para mim, profeta. É uma forma carinhosa de se referir a outras pessoas, né? E profeta que Jesus está dizendo, no original profetes, é uma palavra que ela tem uma junção de duas palavras. Quase que eu viro a caneca. Antes de femi, mostrar ou dar a conhecer os próprios pensamentos. A palavra pro tem o significado de antes de. A palavra femi, mostrar ou dar a conhecer os próprios pensamentos. Profeta, em significado literal, orador inspirado. Uma pessoa que fala inspirada. Na Bíblia, profeta corresponde à pessoa que falava sobre influência e inspiração divina. Então, quando eu pego aqui um texto bíblico para trazer uma mensagem, eu estou sendo um profeta. Não que eu queira ser, não que eu queira esse título, mas é uma consequência, é uma natural. Eu estou falando guiado pelo Espírito Santo de Deus, ok? Continuando. Aí Jesus fala, não vim cancelar, destruir os profetas. Então Jesus, em momento algum ele está falando assim, aquela lei que Deus deu para todos, que é uma ordenância para conviver com ele, e que ele pede para que seja seguida, essa lei, eu não vim destruir. Aqueles homens de Deus que falaram em nome de Deus, que receberam o Espírito Santo de Deus e através do Espírito Santo de Deus deram profecias para Israel, deram profecias para Judá, para os reis, a fim de que se renovasse a aliança. Você vai ver muito, você vai ter... eu, como cristão, eu me envergonho de uma coisa, porque assim, eu sempre me apeguei muito à palavra de Deus até a caminhada no deserto, né? Porque é muito maravilhoso aquela passagem, Deus libertando seu povo, eliminando o Egito, seus soldados e seus cavaleiros, passando pelo Mar Vermelho, no deserto, as maravilhas que Deus fez no deserto. Só que a história de Israel, ela é um pouco meio complicada, porque lá na frente, depois que eles são estabelecidos como nação, eles se voltaram contra Deus. Eles deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar os deuses dos povos vizinhos, povos da qual Deus falou, não se mistura com esse povo. Não case com essas mulheres, porque elas são de outra tradição e vocês vão se curvar aos deuses deles. Mas Israel foi lá e fez. Então, sempre houve um período em que Israel estava afastado de Deus e, consequentemente, deveria voltar a reconciliar com Deus. E isso, no princípio, foi usado os juízes, depois os profetas. Então, o Espírito Santo de Deus descia, o profeta vinha, trazia a mensagem de Deus, de juízo, de alerta, de aviso, e depois o Espírito Santo voltava. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. A palavra diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo todos os dias de nossa vida dentro de nós. E aí Jesus continua no versículo 18, com toda certeza vos afirmo que até que céus e terra passem. E aí você fala, poxa, como assim céus e terra passem? Como assim céus e terra passem? Terra é fácil a gente entender, né? É o planeta Terra. A gente sabe que o planeta Terra, da maneira que nós estamos vivendo, ele não tem muito tempo. Ontem eu vi uma frase, eu estou assistindo uma série muito legal chamada Yellowstone. E tem um personagem principal lá, que é até um ator famoso, que eu não lembro o nome agora. Ele falou uma frase para um ativista, que é assim... O mundo começou a acabar quando a Terra, planeta Terra, globo, nós paramos de viver com ele
paramos de viver com a terra e passamos a viver dele. Ok? Entendeu? Quando o ser humano vivia com o mundo, ele tirava, mas reponha. Tirava, mas reponha. Não. Há uns 100, cento e poucos anos, nós estamos apenas retirando do mundo e consumindo. Então, isso vai causar uma devastação lógica e é bíblico também, né? Então, isso vai acontecer. Independente se você acredita em mudanças climáticas ou não, de alguma maneira ou outra vai passar. Só que, quando Jesus diz céus, ele está dizendo a palavra original ouranos. E nós temos dois entendimentos para céu. Ok? Primeiro entendimento é a ideia de elevação, céu, por extensão. Céu com a morada de Deus. Então, o primeiro entendimento é o céu, cobertura que nós temos atmosférica, e a segundo entendimento é morada de Deus. Está um pouco complicado aqui, mas a gente vai se ajeitando. Jesus está se referindo ao céu visível, onde estão as nuvens, pássaros e hoje em dia aeronaves, ok? 2 Pedro 3, versículo 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existe estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Entendeu? Vou ler de novo o texto. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, 2 Pedro 3,7, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então, Jesus está deixando bem claro, vai existir um momento em que céu e terra serão destruídos no juízo, em Apocalipse, pois a palavra nos revela que céu será destruído na consumação final de todas as coisas. E irão aparecer novos céus e novas terras. Então, Jesus está falando, até que isso ocorra, a lei não vai mudar. Até que venha o juízo de Deus, isso não vai mudar. É Apocalipse 21. Apocalipse é fácil de achar, né? Versículo 1. 21, versículo 1. Então vi no céu nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Algumas passagens nos mostram, por que eu tenho que explicar qual céu Jesus está se referindo? Para que não fique entendido que Jesus está falando do céu morada de Deus, ok? Porque existem algumas passagens que nos mostram a referência que é mais de um céu. Vamos lá, Efésios 4:10. Efésios 4, versículo 10. Ó. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os, olha, plural, céus, para encher tudo o que existe. Então a Bíblia se refere a mais de um céu. Até onde foi o meu entendimento, temos o conhecimento de 3 céus, né? Primeiro céu, atmosfera, nuvens, tempestade. Onde nós vemos as nuvens, a gente olha para o céu, a gente vê esse azul. Marcos, capítulo 14, versículo 62. Aqui, pronto. Jesus asseverou, eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando às nuvens dos céus. Então, Jesus está dizendo que você vai conseguir ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e chegando com as nuvens dos céus. Esse é o primeiro céu, até onde vai as nuvens.
Segundo céu na qual nós temos o entendimento é o firmamento, onde está Sol, a Lua e as estrelas. Também no livro de Marcos, no seu capítulo 13, no versículo 25, diz assim: e as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Então as estrelas cairão do céu, ok? Nesse é o firmamento. E o terceiro céu, além do firmamento visível, a moradia de Deus, esse na qual nós não temos acesso, né? Somente na eternidade. E de sua glória, do Messias, dos anjos, dos espíritos, dos justos, depois de sua morte. Tudo que está com Deus está no terceiro céu. Primeiro céus é a atmosfera, segundo céu, firmamento, terceiro céus. Além do firmamento, a morada de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 12. Versículo do 1 ao 4. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me veja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inexprimíveis, as quais não é concedido a homem comentar. Paulo escreve essa carta aos Coríntios se referindo a ele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céus, que é o que eu acabei de explicar, onde ele teve a visão do reino de Deus, beleza? Então, o que nós entendemos até agora? Quando Jesus diz que ele não veio para destruir a lei, não veio para destruir os profetas, ele está dizendo que realmente a palavra de Deus é para todos, que você querendo ou não, a lei de Deus vai servir para você, se você crê em Deus ou não, o juízo de Deus chega para todos. E Deus ainda fala assim, fique atento, segue essas palavras que eu te ordeno, porque essas palavras da lei é o que me trazem para perto de você. E quando Jesus diz que ele vai destruir, que céus e terra não passarão, é que o reino de Deus, céus onde mora Deus, ele é um reino eterno, então não há como o reino de Deus passar. Então Jesus está dizendo que esse céu visível na qual nós estamos vendo vai passar. Essa terra na qual nós estamos vivendo vai passar. E a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E daí você tem que ver pessoas na internet atacando a Bíblia. Pessoas que dizem ser de Deus, que seguem igrejas que falam assim, a igreja é maior que a Bíblia, porque foi a igreja que fez a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada através dos profetas. E como que a palavra da igreja é maior do que a palavra de Deus? Como? Me explica. Se Deus é o Deus criador dos céus e da terra, e através dos seus profetas ele deixou as palavras que levam a conviver com ele, as palavras da lei, as palavras do juízo, revelações do futuro, a mensagem do seu Filho Jesus, o único mediador entre Deus e um homem. E aí a igreja é que é maior que a Bíblia? Vocês estão condenados ao inferno. Vocês estão condenados ao inferno se você acredita que a igreja é maior do que a Bíblia. Ok? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Tão penetrante como faca de 2 gumes. Me exaltei. Mas que fique entendido que a palavra de Deus está aqui para que nós possamos viver com Deus e continuar o adorando. Amém? Então nós vamos ficar aqui na primeira parte, beleza? Nós vamos parar agora esse estudo, mas eu convido você que está assistindo pelo YouTube, essa é a parte 1 do estudo, ok? Eu vou postar amanhã a parte 2 desse estudo,
Eu não sei quantas partes vai ter. Eu li 2 páginas, deu meia hora. Então, eu vou cortar em meia hora e vou continuar amanhã. Para você que está no Facebook e no Instagram, nós vamos continuar juntos aqui, tá? Porque vai ser direto a gravação. Só no YouTube que eu vou fazer o corte. Então, antes de encerrarmos essa parte, queria convidar você a inclinar os seus olhos, fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça como sinal de reverência, aonde você estiver e como você estiver, para que nós possamos fazer uma oração e entregar essa primeira parte do entendimento do texto. E eu vou mastigar esse trecho ponto a ponto. Beleza? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu invoco céus e terra sobre minha vida, sobre meu ser, Pai. Faça seu juízo sobre mim. Se eu disse algo aqui, Senhor, que não deveria, toca meu coração. Se a tua palavra que veio ao meu encontro não for o que eu estou sentindo, Senhor, revela para mim a verdadeira palavra. Que eu possa, Pai, se eu errei, me perdoa. Mas se eu estou seguindo verdadeiramente a sua palavra, honra, Deus, este trabalho, honra a minha vida, para que a tua glória reine, Senhor. Veja, Deus, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. E a única coisa que eu tenho é a tua palavra. Por isso que eu trago aqui, com prazer, com carinho e com amor, a tua palavra. E eu desejo que todos ao meu redor possam consumir e absorver tudo o que está sendo dito para a honra e glória de Deus. Então é isso, pessoal. Obrigado a você que chegou até aqui. Eu não aguento ar, cara. Vou pôr uma pastilha aqui, porque a garganta já está enroscando. Agradeço a vocês que ficaram comigo, que estão assistindo ao vivo, ou que vai assistir no YouTube. Acompanhem sempre o nosso canal. Não esqueça de fazer a sua inscrição lá no YouTube, porque toda vez que a gente postar um vídeo, lá no meu canal, quando você acessar o meu canal, do lado vai ter um sininho. Ativa aquele sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, beleza? Vocês que estão no Facebook e no Instagram vão continuar comigo. E vocês do YouTube, nós nos vemos amanhã. Obrigado e fiquem com Deus.